Capítulo 28. Provações na Igreja. A visão que passo a descrever me foi dada em Ulisses, Pensilvânia, em 6 de julho de 1857. Ela se refere à situação existente e em outras localidades de Nova York. Tem havido tantas provações com os irmãos nas igrejas do estado de Nova York, com as quais Deus nada tem a ver. A igreja perdeu sua força e os membros não sabem como recuperá-la. O amor de uns pelos outros desapareceu e um espírito acusador e descobridor de faltas tem prevalecido. Tem sido considerado uma virtude descobrir tudo que os outros pareçam ter de errado e torná-lo pior do que em realidade o é. As entranhas misericórdias que se comovem em amor e piedade para com os irmãos não existem. A religião de alguns tem consistido em achar faltas, procurando com cuidado tudo que tem a aparência de erro, até que os nobres sentimentos do coração se definhem. A mente precisa ser treinada a demorar-se nas coisas eternas, no céu e em seus tesouros e glórias, e usufruir doce e santa satisfação nas verdades da Bíblia. Deve ter prazer em apropriar-se das preciosas promessas registradas na Palavra de Deus e delas extrair conforto, a erguer-se acima das trivialidades para as coisas de peso eterno. Mas, quão diversamente tem sido a mente empregada, envolvendo-se em ninharias. As reuniões da igreja, como têm sido realizadas, são uma real maldição a muitos em Nova York. Essas provações pré-fabricadas têm propiciado total liberdade a todo mal imaginável. São alimentados ciúmes. O ódio é estimulado, mas eles não percebem. Uma errônea ideia tem se fixado na mente de alguns. Reprovar sem amor, impingir aos outros seus conceitos acerca do que é direito e não poupar a ninguém, mas abatê-los com peso esmagador. Vi que muitos em Nova York têm tido tanto cuidado com seus irmãos para mantê-los no caminho reto que negligenciam o próprio coração. Ficam tão temerosos de que seus irmãos não sejam zelosos e se arrependam que se esquecem de que têm erros que precisam ser corrigidos. Com coração não santificado, tentam corrigir seus irmãos. O único meio de os irmãos e irmãs de Nova York poderem erguer-se é cada um cuidar da própria vida e pôr seu coração em ordem. Se há pecado patente no irmão, não o conte a outrem, mas com amor pela vida desse irmão, um coração pleno de compaixão e entranhas de misericórdia, exponha-lhe o erro e deixe o assunto entre ele e o Senhor. Assim você cumpriu o seu dever. Não lhe compete julgar. Tem sido considerado com certa indiferença o fato de controlar, condenar e manter um irmão sob reprovação. Tem havido zelo de Deus, mas não com entendimento. Se cada um puser sua vida em ordem, quando houver encontro dos irmãos, seu testemunho será claro, procedente de um coração íntegro, e aqueles que não creem na verdade serão impressionados. A manifestação do Espírito de Deus os convencerá de que vocês são filhos de Deus. O amor de uns pelos outros será patente a todos, convencerá e exercerá influência. Vi que a igreja de Nova York pode ressurgir. Lancem-se à obra individualmente, sejam zelosos e se arrependam. E depois de corrigir todos os erros conhecidos, então creiam que Deus os aceita. Que não se lamentem, mas tomem a Deus em sua palavra. Que o busquem diligentemente e creiam que Ele os recebe. Uma parte da obra é crer, porque fiel é o que prometeu. Hebreus capítulo 10, verso 23. Exerçam fé. Os irmãos de Nova York, bem como os de outros lugares, podem erguer-se e beber da fonte da salvação de Deus. Podem agir de modo sensato e cada um ter experiência individual na mensagem da testemunha fiel aos laodiceanos. A igreja sente que está caída, mas não sabe como levantar-se. As intenções de alguns podem ser muito boas e talvez eles as confessem. Vi, contudo, que são observados com suspeita e considerados ofensores por uma palavra, até que não tenham mais liberdade nem salvação. Eles não se atrevem a externar os mais simples sentimentos do coração porque são vigiados. É do agrado de Deus que seu povo tema e que tenham confiança uns nos outros.
Vi que muitos tiram vantagem do que Deus mostrou com respeito aos pecados e erros dos outros. Tiram conclusões extremadas do que me foi mostrado em visão e usam-nas de tal maneira a enfraquecer a fé de muitos naquilo que Deus tem mostrado e também desanimam a igreja. Um irmão deveria tratar o outro com terna compaixão, lidar delicadamente com seus sentimentos. A obra de tratar com os erros dos outros é uma tarefa dificílima e muito importante. Com a mais profunda humildade, deveria um irmão fazer isso, considerando as próprias fraquezas, temendo ser ele mesmo tentado. Contemplei o grande sacrifício que Jesus fez para redimir o homem. Ele não considerou sua vida tão preciosa que não pudesse sacrificá-la. Disse Cristo: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João capítulo 15, verso 12. Quando um irmão erra, você sente que poderia dar sua vida para salvá-lo? Se esse é o seu sentimento, então você pode aproximar-se dele e tocar-lhe o coração. Você é exatamente a pessoa indicada para visitá-lo. Mas é fato lamentável que muitos que professam ser irmãos não estão dispostos a sacrificar nenhuma de suas opiniões ou julgamento para salvar um irmão. Há muito pouco amor de uns pelos outros. Manifesta-se um espírito egoísta. A igreja está desanimada. Eles têm amado o mundo, suas fazendas, rebanhos, etc. Agora Jesus os convida a se libertarem e a juntarem tesouro no céu, a comprarem ouro, vestes brancas e colírio. Esses são preciosos tesouros, pois darão ao possuidor entrada no reino de Deus. O povo de Deus precisa agir com sensatez. Não deveriam ficar satisfeitos até que cada pecado conhecido seja confessado. Então é seu privilégio e dever crer que Jesus os aceita. Não devem esperar que outros dissipem as trevas e obtenham para eles a vitória. Essa satisfação dura apenas até o encerramento das reuniões. Mas Deus deve ser servido por princípio e não por sentimentos. De manhã e à noite, ganhem a vitória nas próprias famílias. Que nenhum trabalho diário os afastem disso. Tomem tempo para orar, e quando estiverem orando, creiam que Deus os ouve. Misturem suas orações com fé. Nem sempre vocês obterão resposta imediata, mas é aí que a fé deve prevalecer. Vocês são provados para ver se confiarão em Deus e se possuem fé viva e inabalável. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 24. Andem pela estreita prancha da fé. Confiem em todas as promessas do Senhor. Confiem em Deus quando em meio às trevas. Esse é o tempo de exercer fé. Mas vocês permitem que os sentimentos os governem. Olham para os merecimentos próprios quando não se sentem confortados pelo Espírito de Deus e se desesperam porque não os possuem. Não confiam o suficiente em Jesus, o precioso Jesus. Não fazem com que seus méritos sejam absolutos. O melhor que vocês podem fazer não merecem o favor de Deus. São os méritos de Cristo que os salvarão. Seu sangue é o que os purificará. Mas vocês têm algo por fazer. Devem fazer o que lhes for possível de sua parte. Sejam zelosos e arrependam-se. Então creiam. Não confundam fé com sentimentos. Eles são diferentes entre si. Cabe-nos exercitar fé. Creiam, creiam. Que a fé de vocês se apodere das bênçãos e elas lhes pertencerão. Os sentimentos nada têm a ver com a fé. Quando a fé atrai a bênção ao coração e vocês nela se regozijam, isso já não é mais fé, mas sentimento. O povo de Deus em Nova York precisa erguer-se resolutamente, sair das trevas e deixar sua luz brilhar. Eles estão impedindo a obra de Deus. Precisam permitir que a mensagem do terceiro anjo lhes atue no coração. Irmãos, Deus é desonrado por suas orações longas e desprovidas de fé. Não se concentrem na indignidade do próprio eu e exaltem a Jesus. Falem de fé, de luz e do céu, e vocês terão fé, luz, amor, paz e alegria no Espírito